Aqui nós vamos fazer a leitura e vocês vão ver que eu já preguei essa passagem há 4 anos atrás e o tema foi Estamos andando com Jesus. Mas eu estava relendo a Bíblia, naturalmente, alguns textos e eu tive uma nova visão do texto, né? A palavra de Deus é viva e ela se renova a cada dia. E eu quero hoje fazer a mesma leitura do texto, mas com um olhar diferente nesse texto. Diz assim a passagem, então, a partir do verso 41. Todos os anos seus pais iam a Jerusalém para a festa da Páscoa. Quando ele completou 12 anos de idade, eles subiram à festa, conforme o costume. Terminada a festa, voltando seus pais para casa, o menino Jesus ficou em Jerusalém, sem que eles percebessem. Pensando que ele estava entre os companheiros de viagem, caminharam o dia todo e então começaram a procurá-lo. E entre seus parentes e seus conhecidos, não encontrando, voltaram para Jerusalém para procurar. Depois de 3 dias, o encontraram no templo, sentado entre os mestres, ouvindo-os, fazendo-lhes pergunta. Todos que ouviam ficavam maravilhados com o seu entendimento, com as suas respostas. Então, quando seus pais ouviram, ficaram perplexos, e a sua mãe então disse: Filho, por que você fez isso? Por que você nos fez isso? Seu pai e eu estávamos aflitos à sua procura. E ele perguntou: Por que vocês estavam me procurando? Não sabiam que eu deveria estar na casa do meu pai? Mas eles não compreenderam o que ele dizia. Verso 51. Então foi com ele para Nazaré e era-lhe obediente. Sua mãe, porém, guardava todas essas coisas e ele ia crescendo em sabedoria, estatura e graça diante de Deus e dos homens. Amém, irmãos? Esse texto, então, está mostrando aqui, logo no início, que todos os anos essa família ou as famílias vinham a Jerusalém. A pergunta, só para a gente ter uma noção: Jesus e sua família estavam vindo de onde? Vocês conseguem perceber aqui de onde é que eles estavam vindo? De Nazaré. Então, Nazaré fica no extremo norte de Jerusalém, ou de Israel, fica ali quase 300 quilômetros, 240 e poucos quilômetros, a depender da rota. Hoje tem estradas, né? Então, não apenas eles, mas muita gente vinha então para Jerusalém. Olha só, era a festa da Páscoa, irmão. E todo judeu precisa ir para Jerusalém para comemorar a Páscoa. A Páscoa tem um sentido, claro. Hoje, nós ocidentais olhamos a Páscoa e já sentimos o cheirinho de chocolate, né? Mas para o judeu, especialmente para o judeu, lembrava então a Páscoa quando eles foram libertos do Egito. Então a passagem. Então é norma, aliás, até hoje, né? O judeu que pode, ele vai passar esse período de Páscoa lá em abril, depende o ano, né? Os judeus se reúnem então em Jerusalém para passar a festa dessa Páscoa. E essa família, irmãos, embora pobre, a família de Jesus não era uma família rica, eles andaram em comboio junto com outras famílias e eles então foram para essa festa da Páscoa. O verso 42 é interessante porque Jesus, ao completar 12 anos, com 12 anos ele já poderia entrar no templo. Então, enquanto criança não, mas já com 12 anos ele já tinha sido apresentado, ele tinha completado a idade, né? É interessante porque nós às vezes também entramos nesse formato, né? De todo ano ter a mesma festa, de todo ano a gente fazer a mesma coisa, e a gente acaba entrando numa rotina, num costume. Aliás, é difícil domingo você ficar em casa. Há crente que consegue, eu não consigo, até porque sou pastor, né? Mesmo de férias, quando eu estou de férias, eu fico com uma sensação horrível, porque a impressão que eu tenho é que eu tenho que ir na igreja. Então está incutido em nosso coração o ir para o templo, o ir para a casa de Deus, servir ao Senhor. Eu não conseguiria sentar no banco e não fazer nada na casa de Deus. Isso é uma questão minha. Ou eu fazer qualquer coisa na recepção, no louvor não podia, mas ia achar alguma coisa para fazer. Por quê?
porque é o meu jeito. E o judeu, irmãos, eles tinham isso como, de fato, costume. Hoje, nós vamos então refletir se aquilo que nós fazemos para Deus é de fato adoração verdadeira, genuína, ou se aquilo que fazemos para Deus não passa de rotina. Está no script. Você faz porque você está acostumado a fazer. Quem sabe você veio de uma família de crente, onde suas mães, né, seu pai, lhe obrigavam inicialmente a ir para a igreja e depois você acabou entrando no costume. Tem crente que faz o que faz porque já é costume. Então, nessa noite, nós vamos sondar aí o nosso coração para ver se a gente está fazendo com amor, com dedicação, fazendo inclusive aquilo que é necessário, né? Tem muita gente que quer fazer só aquilo que está acostumado a fazer. E de vez em quando Deus muda um pouco o nosso roteiro e você acaba tendo que fazer coisas que você nunca fez antes, mas é uma necessidade da igreja, do corpo de Cristo, e você vai acabar tendo que fazer coisas que você antes não fazia. Então veja, quando nós trabalhamos para Deus, não pode ser no automático, no piloto automático. Tem que ser com dedicação, tem que ser com consciência, tem que ser com amor, e sempre que necessário, sempre que solicitado, se houver necessidade de uma outra área, assim nós vamos fazer. A verdade, irmãos, é que a rotina dos crentes, a rotina do cristão, e aí eu vou colocar também os católicos juntos, né? Vamos para a missa, vamos para o culto, vamos fazer sempre a mesma coisa. É claro que talvez até a nossa rotina aqui no dia a dia até colabore com isso. Por exemplo, todos sabem que quando vocês chegam aqui na NIBS, vocês vão conversar, vão orar, dado o momento, as luzes vão se apagar. Então, quem já tem um certo tempo de NIBS já sabe, opa, vai abrir uma contagem regressiva. Aí a pessoa já fica esperta. O pessoal do louvor já vai orando, a gente já vai se arrumando, abre uma contagem aqui. E é incrível porque até a igreja, não sei se vocês percebem o que vocês fazem, a igreja fica em silêncio, aguardando o tempo da abertura, né? Ninguém conversa, parece que é uma expectativa, literalmente é uma contagem regressiva. E quando acende a luz, vocês em casa não sabem disso, né? Mas quando acende as luzes, então o louvor começa e a gente inicia com o primeiro culto. Depois do primeiro culto eu entro, dou as boas-vindas, dízimos de oferta, mais 2 louvores, um louvor, e a gente vem. Isso é uma rotina, isso aqui é um roteiro que a gente sempre faz aqui. E a gente vai acostumando no nosso dia a dia com esse tipo de rotina. Irmãos, nós estamos vendo no verso 43. Olha aí a sua Bíblia, por favor. Verso 43. Terminada a festa, voltando seus pais para casa, o menino ficou em Jerusalém. Aqui nós temos que começar a pensar como foi essa festa. Durante a festa, esse menino não estava com os pais? Ou Jesus, então, enquanto menino, será que ele ficou junto com os demais meninos judeus daquela época com a sua idade? Eu começo a pensar como foi essa festa. Essa festa não é um dia só, né, irmãos? São vários dias de festas, comemorações, e é claro que eles ficam em famílias, mas como é que Jesus se perde? Como é que os pais não perceberam? Ou era costume que as crianças brinquem num certo lugar, mas na hora de ir embora, eu não sei vocês, mas cadê João? Cadê Gilson? Cadê os meus? Assim faz Abraão, assim faz cada um de vocês, né? Big ainda faz assim, cadê a irmã Nilzinha? Que já vai junto também, é família também, né? Então não posso ir embora sem a irmã Nilzinha. Então cada um está preocupado com os seus. Mas aqui o texto está dizendo que terminada a festa, seus pais voltaram para casa. E o menino Jesus ficou em Jerusalém, sem que eles percebessem. É claro, irmão, que a gente vai ver no decorrer do texto que lá na frente, depois de um dia de caminhando, alguém falou: vem cá, ficou com os parentes, né? Os primos. Não, não vimos Jesus, não vimos Jesus. E aí, irmãos, deve ter batido aí um desespero. Verso 44 diz: pensando que estava entre os companheiros de viagem, caminharam o dia todo e então começaram a perguntar para todo mundo. E começaram a perguntar entre os parentes, os conhecidos. Verso 45, e não encontrando, então voltaram para Jerusalém para procurar. Então já tinham caminhado um dia. A gente não sabe que hora que eles se aperceberam, mas eu acho, isso é minha percepção, na hora de armar as tendas, porque você não consegue fazer uma viagem de 200 quilômetros, né? São vários dias caminhando. Então já caminharam um dia, saindo de Jerusalém,
desceram Jerusalém, começaram a andar pelas montanhas na direção, quem sabe, de Samaria, para depois alcançar, depois de Samaria, alcançar então a montanha que dá acesso a Nazaré. E aí, nesse final de dia, já escurecendo, vamos armar nossas tendas aqui, cadê Jesus? E eles tiveram que voltar. Perguntaram para todo mundo e tiveram que voltar. Perderam Jesus. Trabalhando esse texto nos nossos dias, às vezes nós também perdemos Jesus na nossa agonia, na nossa rotina. Todos nós temos uma rotina. Eu não sei como é a sua, mas você deve levantar, provavelmente vai para o banho, vai tomar café. Você já deve ter uma agenda. Então, quem tem filho pequeno ou quem tem neto, você já sabe o que vai fazer. As mães de família aí, as donas de casa, provavelmente na noite anterior, antes de dormir, já tirou do freezer a carne que vai fazer, porque se deixar para tirar de manhã não vai conseguir, né? Então já tira a carne, já prepara, né? Quem vai levar a criança para a escola já tem que acordar um pouco antes. É toda aquela rotina de banho, farda, lancheira, é uma rotina. Cada família tem a sua. Eu, graças a Deus, não consigo manter uma rotina, até que queria. Mas cada dia é um incêndio que eu apago, é um lugar que eu vou. Tem dia que eu saio 5 da manhã, tem dia que eu saio mais tarde, tem dia que, né? Eu não consigo ter uma rotina. Eu não queria até ter. Mas cada um de nós, mesmo que não tenha a rotina da manhã, tem a rotina do trabalho. Então, quem é funcionário precisa bater o cartão, precisa prestar conta lá com o seu chefe, né? Mesmo que seja autônomo, precisa trabalhar. É o ganha-pão. E na nossa rotina, às vezes a gente esquece Jesus. Eu vou fazer uma pergunta e você não precisa me responder. Eu quero que você responda para você. Durante a sua rotina, no seu dia a dia, das 8 da manhã até a noite, quantas vezes você lembra de Jesus? Quantas vezes você para orar? Quantas vezes durante o seu dia você tem tempo para ler a Bíblia ou você tem tempo de conversar com Jesus? Tem dia que eu não consigo atender telefone. Né? Aliás, hoje foi um dia de paz, irmão. Meu telefone quebrou. Muita gente me ligou, eu não atendi, né? Amanhã, meio-dia, já vou pegar o telefone de volta. Deve ter 1 milhão de chamadas e de mensagens. Quem de vocês, vou repetir a pergunta, presta atenção. Quem de vocês, no seu expediente, aliás, não só no expediente, mas também quando chega em casa, você consegue ler a Bíblia? Você consegue ter um momento de oração? Ó, vou agora parar. Mesmo que o telefone está tocando, o cliente, eu vou parar e vou meditar na palavra. Quem é que consegue? Não responde para mim, não. Pense aí com você. Se você diz para mim assim que não consegue ter tempo, então de fato, talvez você esteja perdendo, né? Porque Jesus está conosco o tempo todo. Ele diz: Eis que estou contigo todos os dias até a consumação dos séculos. Então, às vezes, na nossa rotina, não tem tempo para a gente orar. Não tem tempo da gente meditar, de lembrar. A não ser quando você perde alguma coisa, a não ser que você esteja muito aflito, você fala, Jesus. Mas é um Jesus assim que nem é o Jesus de verdade, é só força de expressão. Então, na nossa rotina, a gente está olhando aqui os pais de Jesus, né? José e Maria, e eles perderam, eles estavam na caminhada, eles estavam, quem sabe, conversando com parentes, numa viagem muito longa. À medida que eles vão andando, eles vão, né, achando parentes, achando amigos. Eles entraram numa rotina, entraram num descuido, por assim dizer, e perderam Jesus. E nós também, na nossa corre-corre, a gente deixa Jesus para trás. Jesus ficou para trás e eles foram para frente. E a gente vai tocando a nossa vida, a gente vai tentando se defender. E a gente vai pagando boleto, vai tentando resolver as coisas. E vai para o médico que pega resultado e leva, e ainda falta mais um exame. E é uma agonia. E a gente não tem tempo, às vezes, para lembrar de Jesus, para orar, para ter um momento de intimidade com Jesus. Eu me lembro que tinha o irmão Lázaro, que já está com Deus no céu, ele tinha um ritmo, uma musiquinha que dizia: pensa em Jesus o tempo todo. Pensa em Jesus o tempo todo e você vai vencer. Inclusive, procure aí para tocar no final do culto aí. Não falei que eu ia achar a música? Ah, pense em Jesus, Big, que você vai vencer. E era um hit que fica na nossa cabeça isso aqui. Pense quando você vai para a escola, pense quando você vai para o trabalho. Então, se você lembra de Jesus, você não perde ele. Lá vai Abraão agora desesperado achar o texto. Então, não perca aí não, que daqui a pouquinho você vai ver ao vivo aqui. Quem sabe faz ao vivo.
pensa em Jesus o tempo todo. E eu queria então hoje, bora brincando, quero que vocês pensem isso, né? Será que nós vamos, irmãos, também deixar Jesus para trás? Quem é que ficou perdido aqui? Jesus que ficou perdido ou José e Maria que ficou perdido? Quem ficou perdido aqui nessa história? Foi Jesus que ficou perdido? Ou foi José e Maria? Bom, olhando assim, do ponto de vista pai e mãe, o menino ficou para trás. Os pais estavam em família, em comboio. Só que o menino ficou muito bem. Quantos dias o menino ficou em Jerusalém? 3 dias. Pergunto, vocês que são mães, como é que seu coração ficaria se seu filho com 12 anos ficasse para trás? A primeira pergunta que uma mãe faria é: já jantou? Dormiu aonde esse menino? No relento? Numa calçada? A tempo de um bandido pegar, de alguém fazer mal? E amanhã de manhã, na manhã do primeiro dia, tomou café? Comeu alguma coisa? Tomou banho? Será que está machucado? E aí deu meio-dia. José e Maria comeram. Mas esse menino comeu? Ele está onde? Já imaginou, irmãos? Eu tento imaginar, na minha condição de pai e de mãe, como é que seriam. E eles começaram a procurar essa criança. Então, Jesus ficou para trás e eles foram para frente. Jesus ficou, então, ensinando, nós estamos vendo no texto, que Jesus ficou ensinando, então, entre os mestres, ouvindo e fazendo pergunta. É claro que ele ouvia os mestres falando, provavelmente retrucava, levantava o dedinho e dizia: mestre, mas essa visão não é assim, não é assim, não é assim. E ali o texto diz que todos, verso 47, todos os que ouviam ficavam maravilhados, porque não era normal, não é comum de uma criança de 12 anos ter todo aquele conhecimento que Jesus tinha. Verso 45. E não encontrando, voltaram a Jerusalém para procurar. Depois de 3 dias, verso 46, 3 dias encontraram no templo. Irmãos, da onde é que eles saíram? Eles não estavam comemorando no templo? E eles começaram a procurar por todos os lugares. Às vezes nós fazemos assim com Jesus. Ora, não foi Jesus, ou não foi nós que abandonou, não foi Jesus que nos abandonou, foi nós que abandonamos Jesus. Jesus continua no mesmo lugar que ele sempre teve. Mas as pessoas às vezes abandonam Jesus e quando querem voltar, começam a procurar em todos os lugares. Já percebeu que é assim? Tem gente que deixou Jesus e aí quando quer voltar, começa a voltar em outros lugares. Quer encontrar felicidade, quer encontrar Jesus, mas aí procura em outros lugares, onde Jesus não está. Jesus não está no meio da bebedeira, Jesus não está nas drogas, Jesus não está nas farras, na noitada, Jesus não está, quem sabe, em remédios, Jesus não está, quem sabe, em lugares aonde não adoram o nome dele. Ele está no santo lugar. Nesse caso, Jesus estava no templo, exatamente aonde eles deixaram. Então, fica aqui a dica. Não é Jesus que nos abandona. É nós que abandonamos Jesus. E esse abandonar nem sempre é um abandono formal. Do tipo, tchau, eu vou embora, não quero ver mais sua cara. Não é assim. Esse abandono, ele é lento e você nem percebe. Provavelmente os pais de Jesus andando e cada pouco via Jesus ali atrás. Ele está ali atrás. Às vezes nós deixamos, irmãos, a palavra de Deus, deixamos o convívio com a igreja, deixamos, irmãos, o próprio Jesus, mas nós não deixamos assim de repente. Não é o dia você nunca mais volta na igreja, nunca mais fala com os irmãos aqui da Nibs, não. Um dia você vai, 2 você não vai, aí passa 4, você vai 1, depois passa mais 15. É um afastamento gradual. Pastor, o senhor está falando então daqueles que se afastam da igreja? Não necessariamente da igreja. Mas, irmãos, presta atenção. Vocês, desde que chegaram aqui, estão olhando para a minha cara. Eu estou falando e vocês estão concordando. Se vocês estivessem em casa, já se passaram 15 minutos desde que vocês chegaram aqui, desde que começou o culto. O pessoal que está assistindo a live provavelmente já mexeu no telefone,
Já levantou para tomar uma água? Foi ou não foi? Você não foi lá pegar uma água? Quem sabe tomando um cafezinho? Quem sabe alguém do lado no sofá está conversando, você está falando. Mas eles aqui não pode, aqui no templo não pode. Você está olhando para mim, você está prestando atenção. Então, quando o pastor ou quando a liderança diz, olha, venha à casa do Senhor, não é simplesmente o ajuntamento. É porque aqui a gente tem a certeza que você vai ouvir. Aqui nós temos certeza que você vai fechar o olho no momento do louvor e você vai louvar o Senhor. Em casa, irmãos, vocês que estão aqui, quando você assiste a live em casa, vocês também cantam em voz alta o louvor? Quem canta o louvor em casa em voz alta? Quem faz isso? Ponto. Genilda faz. A irmã Zefa faz. A irmã Xavier faz. E o resto não faz. Ah, faz? Faz? Os vizinhos não chamam você de maluco, não, é? Aqui não, aqui você pode cantar. Você que está assistindo essa live agora, escreva aí nos comentários. Você também canta em voz alta? Você acompanha aqui Big cantando, Abraão cantando? Será que você faz isso? Mas aqui você faz. Então aqui, quando você vem para o templo, você consegue ter comunhão com os irmãos, você cumprimenta, você vê os irmãos, você ouve a palavra de Deus. Ah, pastor, mas eu posso assistir para a live. A live, irmãos, sinceramente, ela é muito mais um recurso para aquelas pessoas que estão adoentadas, aquelas pessoas que estão de plantão, né? As pessoas não podem, então assiste, ou então não pode vir porque está adoentado, está fazendo um curso. E aí tem um recurso, inclusive, não só de assistir na hora, mas de assistir depois. Mas tem o vir para a igreja faz toda a diferença. É diferente. E eu vou confessar aos irmãos, quando eu não posso vir ou eu estou viajando, enfim, eu assisto as lives, mas eu fico completamente inquieto. Eu não consigo, né? Às vezes eu quero até adiantar, porque começa a ler o texto, eu já sei o que ele vai dizer, mas aí eu me lembro que eu estou na live, não tem como adiantar, porque é live, é ao vivo. Então eu sei por mim. Agora, aí no banco é gostoso. Quando você deixa de ter esse convívio, deixa de manusear papel, ó que coisa gostosa mexer com papel. Eu sou pastor da moda antiga, que eu ainda gosto de folhear. Eu gosto de ver a letrinha. Hoje a galera vai muito no celular, né? Legal, é prático, mas é bom que você treine, né? Se eu vou te pedir para você abrir em Obadias, né? Imaginou onde é que está Obadias agora? Sumiu. É. Primeira de Pedro, não sei mais aonde Pedro estava nesse instante aqui. Então, ter o costume de manusear a Bíblia, de olhar para o rostinho do irmão, de estar aqui, nós vamos nos afastando de Jesus aos poucos e você nem sente. Nem sente. Cuidado com a sua rotina. Cuidado com as suas prioridades. Ah, pastor, mas eu tenho tanta coisa para fazer, não deu para ir para a igreja hoje porque eu estava muito ocupado. É? E Jesus estava muito ocupado? Ele te abençoou hoje ou ele também estava ocupado e não te abençoou? Porque na hora da dor, na hora do sofrimento, na hora da agonia, você clama logo para Jesus. É assim que acontece, irmãos. Isaías capítulo 55, verso 6, diz assim: buscai o Senhor enquanto se pode achar. Invocai enquanto ele está perto. Basta você ir num hospital. Basta você ir numa UTI. E as pessoas ficam ali, ó, implorando uma oração. Elas ficam implorando uma palavra. Mas na nossa rotina, não tem tempo para Jesus, não. Não tem tempo, não dá para ir para a igreja, não, porque eu tenho prioridade. A gente vai colocando outras coisas. E nós, sem perceber, vamos nos distanciando de Jesus, da sua comunhão, da sua palavra. E aí, irmãos, um belo dia, você vai precisar de Jesus. E cadê Jesus? Que estava aqui nesse instante do meu lado. Eu andava com ele de mão dada, agora ele não está. Quando eu mais preciso, e aí vem a cobrança. Não é Jesus que se afastou de você. É você que foi deixando Jesus para trás e foi à frente, tentando resolver sua vida, tentando apagar os incêndios da sua vida, tentando resolver com a sua própria força, com a sua experiência. Irmãos, quantas pessoas não fazem isso? Quantas pessoas não priorizam as outras coisas? Tudo bem que todo mundo tem que comer, todo mundo tem que pagar as contas, todo mundo tem que viver. Mas o que disse Jesus? Lá no Sermão do Monte, quando diz:
o que haveremos de comer, o que haveremos de beber, o que haveremos de vestir. Isso é uma preocupação que os gentios têm. O Pai do céu sabe das suas necessidades. Busque em primeiro lugar. E a gente vai, então, buscando em primeiro lugar outras coisas. Uma graduação, uma promoção, uma hora extra, um ganho extra, e nós vamos deixando. E eu vou repetir mais uma vez: nós não fazemos isso de maneira, vamos dizer assim, uma ruptura rápida. Nós vamos deixando aos poucos. Todo dia você olha e você vê Jesus um pouquinho mais distante, um pouquinho mais distante, um pouquinho mais distante, até o dia que você não vê mais. E quando você procura, ele não está mais. Sabe onde ele está? No mesmo lugar que você deixou. Os pais de Jesus tiveram que voltar. E voltaram muito. Bom, se ele já estava 3 dias, então ele ficou 3 dias sozinho. E eles caminharam por durante 3 dias. E eles foram, quem sabe, num lugar, em outro. Depois, quem sabe, a ficha caiu, né? A gente fala assim, pô, estava onde? Estava no templo. Então onde é que ele pode estar? No templo. O que se passa pela cabeça? Será que está não? Hoje a gente iria logo no hospital, né? Ia logo ligava a polícia. Mas onde é que eles deixaram a última vez? Onde é que você deixou Jesus a última vez? Aonde? Volte aonde você deixou. Dá tempo. Volte. Jesus está lá. Não como aquele menino abandonado. Jesus está lá no seu trono, onde ele sempre esteve. Nós é que precisamos dele. Como é que nós podemos então ter a certeza que nós estamos com Jesus? É quando você tem a comunhão, quando você consegue ouvir e ter a sensibilidade de ouvir a voz de Deus. Claro, irmãos, que eu não estou falando de um sussurro efetivo, né? Audível, que quem diz para mim que ouviu a voz de Deus audível, eu fico preocupado. Que não é assim que Deus fala. Deus fala no nosso coração, Deus fala através da palavra de Deus, Deus fala através de um louvor. Quando a gente fala Deus falou comigo, cada um tem um jeito particular, naturalmente, que ele fale com você. Então, se você está ouvindo vozes, procure um psicólogo, né? Não é assim que ele fala, né, irmãos? Não é literal. Mas ele fala, cada um de vocês, ele fala de um jeitinho. Pensa num carinho do nosso Deus. Ele fala com um jeitinho, eu ponto. Então, como é que eu sei que eu estou andando com Jesus? É quando eu escuto e eu compreendo. É quando eu, durante o dia, eu sinto a necessidade de agradecer, como nós cantamos aqui, eu te agradeço por me libertar e salvar. É quando você, durante o dia, dá vontade de dar um glória a Deus. Senhor, muito obrigado, Senhor. Glória, eu consegui. Senhor, obrigado. Gente, eu converso com Jesus, vocês vão dar risada, mas é meu jeito de conversar com Jesus. Eu converso com ele, parece que ele está do meu lado. Eu já te falei isso, né? Que só falta colocar o cinto para Jesus, porque eu ando com ele no meu carro. E muitas vezes eu digo, Senhor, eu não tenho nenhuma vaga no estacionamento, Senhor. Eu só quero, Senhor, me ajuda um aqui. Irmãos, é incrível, o carro ó, dá ré. Eu entro, digo, obrigado, Jesus. Uma relação de amigo, uma relação diária. Eu sei que parece estranho isso, mas cada um deve desenvolver essa intimidade com Deus, de conversar com Deus. Mas também quando eu faço alguma coisa errada, tipo, oh, Senhor, foi mal, o Senhor está me olhando aqui, ó, que vergonha. Quero nem olhar para o lado, só estava aqui, ou então eu pensei, ou eu tive um sentimento. Desenvolva, irmãos, uma forma de você ter intimidade com Deus. Cheque o tempo todo, Jesus está aqui, Jesus está aqui, Jesus está aqui. E aí, como é que tá a música? Top? Olha, daqui a pouquinho nós vamos cantar aqui, viu? Irmãos, algumas pessoas acham que caminhar com as pessoas que caminham com Jesus já tá bom. Não, não. Para nós não serve eu andar com pessoas que andam com Jesus. É eu que quero andar com Jesus. Jesus tá. Tem gente que só o fato de ir para a igreja, ela acha, ó, tá tranquilo, ó, tô indo para a igreja. Não, não, você está andando com gente que anda com Jesus. O que nós estamos falando aqui é de uma intimidade. Repito, você tem que desenvolver o seu jeito de falar com Jesus. Eu não sei como é que você fala. Aliás, eu não sei como é que você ora, né? Às vezes as pessoas veem assim os pastores, os líderes, os crentes mais antigos, e cada um tem um jeito quando ora. A oração em público talvez seja de um jeito,
Mas quando eu oro com Jesus, eu falo com ele tudinho, tudo, tudo. Eu choro, eu reclamo, eu agradeço, eu me alegro. Eu falo em particular com ele. É diferente quando eu falo em público. Agora eu estou falando em público, eu falo de um jeito. Mas quando eu estou orando com Deus, eu me abro, eu consigo falar com ele como eu falo com um melhor amigo íntimo. Tem gente que olha outras pessoas orando e quando vai orar, fala palavras difíceis. Não, não faça isso não. Fale com Deus da maneira que está no seu coração, com respeito. Diga, meu Deus, olha, é isso, é isso. O senhor está vendo que eu não estou conseguindo, eu estou me esforçando. O senhor está vendo que as pessoas estão falando ou fazendo comigo. O senhor está vendo que eu preciso tal coisa. Me ajude, ou me dê um caminho, ou me instrua. Abra o seu coração. Agradeça e peça como uma relação de amigos. É isso que o Senhor quer. Não uma relação distante e fria, não aquela relação daquelas orações, grande Pai, eterno Deus, estamos na sua presença. Não, irmão. Isso não é uma oração. Fale com Deus com intimidade. Foi Ele que te fez, meu irmão, minha irmã. Ele conhece o seu coração. Você quer enganar quem? Ele sabe tudo. Antes que a palavra é formada na minha mente ou na minha boca, ele já sabe. O que ele quer é essa intimidade. Repito, não adianta apenas você andar com gente que anda. Não adianta apenas você vir para a igreja e dizer, bom, olha, já cumpri o meu rito. Ele não quer rotina, ele não quer apenas cumprir um rito. O que ele quer é ter uma intimidade com cada um de nós. Afinal de contas, ele te chama de filho. E nós temos a liberdade de chamar ele de pai. Pai. Com toda a liberdade. Quando não encontraram, eles voltaram. E Jesus estava onde? Lá no templo. No lugar onde sempre esteve. E eu fico pensando, irmãos, a admiração daqueles mestres, e talvez alguns se perguntaram, mas esse menino não é filho de José, o carpinteiro? Como tem tanto conhecimento assim? À medida que você se aprofunda na intimidade com Jesus, na intimidade com a sua palavra, irmãos, você vai descobrir coisas que você nem imaginava. Nem imaginava. Às vezes, irmãos, você pensa que é somente os estudiosos, os grandes teólogos, gente que estudou 5 anos é que tem conhecimento da palavra. Oh, irmãos, eu conheço irmãos e conheço irmãs humildes que abrem a Bíblia, irmãos, e é usada pelo Espírito Santo. Fala coisas maravilhosas. E Jesus aqui tinha esse poder e ele falava coisas tão maravilhosas que os mestres ficavam admirados. Ele tinha intimidade com o Pai. Quando Maria perguntou, por que você fez isso com a gente? E ele disse, por que vocês estão me procurando? Vocês não sabiam? Vocês não sabiam que eu deveria estar na casa do meu Pai? Olha a intimidade de Jesus com o Pai. Agora com o Pai celeste, não com José, o pai adotivo. A intimidade. Quando a pessoa tem intimidade, as palavras vêm à sua boca, o Espírito Santo usa você para você falar, para você orientar. Você é uma pessoa diferente e instruída, como aquele menino. Como aquele menino. Para eles, aqueles mestres, ele era apenas um menino. Mal sabiam eles que estava falando com o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Nós, irmãos, temos essa autoridade também. Você pode falar, irmãos, com a sua família, né? Quem tem aí o desejo de visitar alguém em hospitais, em asilos, tem gente que fala em ônibus, fale com autoridade. Você vai ajudar alguém, tenha intimidade com Jesus, com a palavra de Deus, porque na hora o Espírito Santo vai colocar na sua mente aquilo que você vai falar. 3 dias procurando, desespero, angústia, medo, pavor, um sentimento de culpa. Maria deve ter dito para José, eu falei para você cuidar de Jesus. E José disse, mas ele não estava com você agora há pouco? Sempre quando dá alguma coisa errada, a gente tenta achar um culpado, não é verdade? Aquele sentimento de culpa, de medo. Se na sua vida há algo dando errado, ou não necessariamente dando errado, mas se você está com alguma questão, se aproxime de Jesus.
Pergunte a Ele. Ele fez os céus e a terra. Ele sabe todas as coisas. Diga, Senhor, como é que eu faço para resolver isso? Seja com meus filhos, casamento, seja com a sua própria saúde, Senhor. O Senhor sabe todas as coisas. O Senhor fez tudo o que há. Não há nada do que foi feito sem que o Senhor tivesse feito. O Senhor conhece tudo. Irmãos, se você tivesse noção do poder que é a intimidade com Jesus, você agarrava essa palavra, você lia, você orava o tempo todo. Como é bom a gente ter um amigo importante, um amigo deputado. Como é bom ter um amigo da Polícia Federal, um amigo delegado. Qualquer coisa, eu tenho um amigo que é delegado. Até as pessoas que estão perto dizem, olha, delegado. Não, não é verdade? Não é gostoso quando você diz, eu tenho um amigo que trabalha lá na Receita Federal. Eu tenho um amigo, eu tenho um irmão, eu tenho um... Vocês têm Jesus como seu Deus. Era o inimigo que deveria ter medo e pavor de nós. Não há por que nós baixarmos a cabeça. Confiar, orar. Senhor, eu quero ter intimidade com o Senhor a ponto de eu poder me relacionar e perguntar, e falar, e me abrir. Chorar aos pés de Jesus é maravilhoso, irmãos. Às vezes você está tão carregado, você está tão... não sabe mais o que fazer. Talvez você tenha que pagar até psicólogo. Ele vai te cobrar uma grana só para ouvir o teu desabafo. Desabafo com Jesus. Ele é o psicólogo dos psicólogos. Você ali chora. Sabe aquele choro? Aquele choro de molhar a camisa. Aquele choro quente. Aquela lágrima que cai quente. E você chora, e você fala, e você esbraveja, e você... Quando termina, irmãos, é melhor qualquer sessão psicóloga. Porque ali você está aliviado, o Senhor te consola e o Senhor te dá a direção. Amém, irmãos? É assim que nós somos feitos? Ou nós estamos nos corroendo por dentro, desesperando, angustiados? Vamos conversar com Jesus. Vamos chamar Ele. Repito, Jesus não está perdido. É o homem que está perdido. Jesus não está sozinho. É nós que estamos sozinhos. Mas você sabe onde achar Jesus. Olha que coisa boa. Eu sei onde achar Jesus. Os pais de Jesus tiveram que voltar para o templo. Você sabe onde encontrar Jesus. Basta que você diga, Senhor, eu quero que o Senhor entre aqui na minha vida, no meu coração. Eu quero receber o Senhor como meu único e suficiente Salvador. E eu quero ter intimidade com o Senhor. Porque as lutas que tiverem, eu vou apresentar todinhas elas para o Senhor. E a acusação que o inimigo talvez faça de mim, eu primeiro vou confessar tudo ao Senhor. E o Senhor vai me perdoar, vai me lavar, vai me santificar de todo pecado. Que maravilha, irmãos. Que maravilha é poder ter Jesus como seu amigo. Amigo. E mais do que isso, Jesus é o nosso advogado. Imaginou ter um advogado? Um amigão seu advogado, que não te cobra nada. Hoje está falando sobre advogado, não foi? Não te cobra nada. E mais, é seu amigo pessoal, não te cobra nada. Sabe quem vai julgar a causa? É ele. É causa ganha. Não é possível que o meu amigo, meu melhor amigo, é o meu advogado e ele é o juiz. Como é que você vai perder essa causa, meu irmão? Não vai perder. Mas a gente esquece na batalha, no sofrimento, na angústia. Tudo isso a gente esquece. É por isso que nós estamos nessa noite, para relembrar todas essas coisas. Então o homem fica, quem sabe, irmão, sobrecarregado, o homem fica angustiado. E a palavra de Deus em Lamentações, capítulo 3, verso 39, vai dizer: do que se queixa o homem, senão do seu próprio pecado? Nós pecamos, presta atenção, o homem peca e só peca porque está longe de Jesus. Jesus ficou lá para trás. Ele só peca porque está sozinho, afastado de Jesus. Então ele peca. E quando ele peca, em vez de ele correr para Jesus contar, não, ele se esconde mais de Jesus. Já percebeu que quando a pessoa começa a fraquejar na fé, começa a fraquejar, ele deixa de vir para a igreja, ele deixa de olhar os irmãos olho no olho, ele deixa de frequentar a igreja, já corre do pastor, e aí vai se afundando cada vez mais. Cada vez mais. E aí, claro, vai ter que acusar alguém, vai ter que apontar alguém. Não é assim que o ser humano faz?
A mulher que tu me desse, o pastor que tu me desse, o líder que tu me desse. E todo mundo ocupado, menos eu. Não é verdade? Mas a Bíblia diz assim: do que queixas o homem? Ó vivente, deixe cada um o seu pecado. Quando nós nos afastamos de Deus, nós nos aproximamos do pecado. Vocês estão entendendo? Quando eu me afasto de Jesus, eu me aproximo do pecado. Quando eu estou perto de Jesus, as trevas não têm poder. Não tem poder, irmãos. Não pode chegar. Eu lembro, e vou repetir mais uma vez, daquele programa onde posta assim a vida selvagem lá na África. Como é o nome do programa? Que passava a vida selvagem. Vou lembrar aqui. National Geographic. E aí mostra ali, né, a vida selvagem, os leões, as leoas cercando o rebanho de zebras, de búfalos. E o inimigo só vai atacar aquele que se afastou do bando. Aquele animal que se afasta, ele fica vulnerável. Então, os grandes predadores começam a cercar. E ele está longe da manada. A manada não pode fazer nada. E esse animal, então, é atacado e é morto. Todas as vezes que nós nos afastamos de Jesus, nós nos enfraquecemos e nos tornamos, então, presa fácil. É assim que eu vejo. Então, por mais que eu esteja pecando, por mais que eu tenha, aí é que eu devo correr para Jesus. Eu tenho que ser o primeiro a contar para Jesus o meu erro. Não deixar que Satanás venha apontar acusação. Eu tenho que ser o primeiro. Jesus, olha o que eu fiz. Jesus. De novo, eu falei que não ia fazer, até não queria, mas. Me perdoe. Peça perdão. Ele é grandioso, maravilhoso. Ele sempre vai nos pecar quando de coração, com sinceridade, nós então procuramos e dizemos que estamos arrependidos verdadeiramente. Jesus respondeu: por que vocês estão me procurando? E hoje Jesus está perguntando para vocês que estão aqui e para você que está conectado. Vocês estão procurando Jesus? Por qual motivo? Qual é o seu motivo? Por que você está procurando ele? Tem gente que só procura Jesus para passar de ano, para pagar as prestações, para ser curado. Hoje Jesus quer saber por que vocês estão aqui me procurando. Por que vocês saíram de casa, cada um de vocês? Alguns tiveram que pegar ônibus, alguns andaram de carro longe, alguns enfrentaram engarrafamento. Por que é que vocês estão aqui? Por que é que vocês estão me procurando? E Jesus quer a resposta sincera do seu coração. Talvez a melhor resposta é o primeiro louvor que nós cantamos aqui. Para te louvar. Viemos aqui para fazer o seu nome grande. Nós viemos aqui, Senhor, porque nós somos pecadores. Nós viemos aqui porque nós somos necessitados da sua misericórdia. Eu vim aqui, Senhor, porque eu amo a sua palavra. Eu vim aqui, Senhor, porque eu tenho medo de estar me afastando do Senhor. Eu vim aqui essa noite porque quero estar juntinho do Senhor. Lembra quando Jesus estava na terra? Que multidões o cercavam, até a tristeza ria. Ninguém passava fome. Os aleijados eram curados, os cegos vinham, os mancos saltavam, porque estavam perto de Jesus. O que é que você está fazendo longe? Talvez você não esteja fisicamente longe, mas o seu coração está longe. As suas atitudes estão mostrando que você está bem longe. Você consegue ver Jesus? Vê, mas está longe, Jesus está longe. O que é que vocês vieram atrás de Jesus? Jesus está perguntando para vocês. O que é que vocês vieram me procurar? Por que vocês estão me procurando? Maria e José disseram: por que você fez isso conosco? E Jesus disse: por que é que vocês estão me procurando? Vocês não sabiam que eu deveria estar aqui cuidando dos assuntos do meu Pai? Então, irmãos, eu quero nessa noite finalizar com 3 passos muito simples. Primeiro passo que nós temos que ter é reconhecer se Jesus está perto ou está longe. Hoje você tem que dizer: Jesus está perto de mim, eu ouço a voz dele, eu procuro ele, ele me abençoa, eu tenho certeza que ele está comigo. Ótimo, amém. Se você não tiver essa certeza, o primeiro passo é reconhecer que você precisa, não é Jesus que vem para perto de você, não. Não adianta ficar chamando: vem Jesus, é você que tem que voltar
E tem que voltar pelo mesmo caminho que você foi. Porque de Nazaré para Jerusalém só tem uma rota. Não dá para achar outro desvio. Então, se você se afastou de Jesus porque pecou, confesse seu pecado e volte pelo mesmo caminho. Peça perdão, se arrependa. Se for para pagar, pague. Se for para se humilhe, faça o roteiro que você errou. Volte pelo mesmo caminho. Primeiro passo, então, é procurar Jesus. Está do meu lado? Não está? Vou atrás dele. O segundo passo é importante, é tomar a decisão de voltar. Você precisa voltar. Voltar. Eu estava lendo hoje, paralelo a isso, as duas parábolas, a do filho pródigo e a parábola da ovelha perdida. As duas são interligadas. Na ovelha perdida, Jesus contando, dizendo que o bom pastor, então ele deixa as 99 no aprisco, em segurança, e ele vai atrás da ovelha perdida. Você sabe por que ele tem que ir atrás da ovelha perdida? Porque a ovelha, o animal, a ovelha, ele é 100% dependente. A ovelha não consegue ter uma boa visão. Ela não consegue ver mais que 10 metros à sua frente, ela se perde. Vocês já perceberam que as ovelhas andam uma atrás da outra? Você já viu? De verdade, ovelha de verdade, não, gente. Uma atrás da outra. Se uma vai para o caminho, a outra, porque elas não conseguem enxergar. O seu dono vai na frente, a primeira segue, todo mundo segue uma outra. Se perder, se perde todo mundo. Porque a ovelha não tem distinção, ela não tem discernimento. Ela é 100% dependente. Então por que o pastor precisa buscar? Porque ela se perdeu. Ela não queria se perder. Ela se perdeu, foi um acidente. E agora ela está com frio, e agora ela está perdida. Ela não sabe voltar. Então o pastor tem que ir atrás dessa ovelha. Diferente do filho pródigo, que com o nariz empinado, com arrogância, eu quero tudo o que é meu. Nem era direito dele, mas ele pediu mesmo assim. E ele saiu com as suas próprias pernas. Ele quis, e ele gastou todo o dinheiro onde estava. E depois passou fome. E aí teve que voltar. Teve que voltar. E aí teve que se humilhar. Não é isso que nós temos que fazer, irmãos? Não é Jesus que está perdido. Não é ele que você vai ter que chamar, vem para a minha vida, Senhor. Não, é eu que tenho que voltar. Eu tenho que tomar a decisão que eu tenho que voltar. E eu preciso voltar. Pagar o preço que tem que pagar. Voltar e pedir perdão a Deus. O primeiro passo é reconhecer, procurar e voltar. Sem isso, irmãos, vai ficar perdida. Você vai ficar perdido, chorando, lamentando e as trevas lhe cobrindo. Reconheça que você errou, reconheça que você precisa de Jesus, procure Jesus e volte pelo mesmo caminho. Jeremias capítulo 29, verso 12: Então me invocareis e achareis a mim para orar e eu vos darei a atenção. Busque o Senhor enquanto é tempo. Enquanto você tem vida, enquanto você pode falar, porque entubado você não pode falar. Em coma você não pode falar. Morto você não pode falar. Ah, Senhor, nós temos toda a liberdade de falar. Você pode na sua casa hoje. Hoje você pode fazer isso aqui, nesse banco ainda. Enquanto você está no templo. Você vai baixar sua cabeça e você vai orar. E vai pedir para o Senhor, Senhor, o Senhor está comigo? Eu estou com o Senhor. Procure a resposta no seu coração. Veja se você está ouvindo a voz de Deus. Você consegue perceber o Jesus do seu lado? Se ele estiver longe, diga, Senhor, eu entendi que o que eu estou passando aqui é porque eu estou longe do Senhor. As coisas que eu estou passando e que estou vivendo, eu preciso voltar. Quero tomar uma decisão de voltar. Eu reconheço que estou longe. Eu me afasto, embora fisicamente esteja, mas quem sabe eu quero voltar. Procure volte, peça perdão e ele vai te receber de braços abertos. E aí sim, a partir de hoje, a partir dessa oração, você vai andar pertinho de Jesus o tempo todo, olhando se ele está ali, ó. Jesus está aqui, Jesus está aqui. E aí a sua vida vai melhorar, eu garanto a você. Abaixe sua cabeça, faça a consulta do seu coração.
Jesus. O Senhor é nosso Senhor e Salvador. O Senhor negou-se a si mesmo, o Senhor esvaziou-se do seu poder e glória. O Senhor se fez homem e habitou no meio de nós. O Senhor deu sua vida por nós. Muitas vezes, Senhor, nós não reconhecemos isso, embora saibamos. A gente esquece, na nossa rotina, Senhor, nas nossas guerras, nas nossas tribulações, Senhor, são tantas coisas, ó Deus, que nós só vamos procurar o Senhor de domingo a domingo no templo. De domingo a domingo. Mas a gente não procura o Senhor durante a semana, a gente não fala, a gente não se fala. E esse relacionamento com o Senhor fica muito distante. Não há como manter um casamento apenas de domingo a domingo. Não tem como manter nem mesmo uma amizade de domingo a domingo. O que dirá um relacionamento? Ó Deus, fala com a sua igreja, fala com aqueles que estão precisando ouvir essa mensagem. Eu não sei com quem o Senhor está falando, mas o Senhor me mandou pregar isso. O Senhor quer falar, o Senhor quer trazer para perto. O Senhor está com os braços abertos. Que hoje, nessa noite, haja reconciliação, que nessa noite haja, Senhor, o reconhecimento de que nós precisamos nos voltar ao Senhor, voltar a frequentar a sua casa, voltar a ler a sua palavra, voltar a orar e a nos comunicar. Fala, Senhor, com o seu povo. Nos perdoe, Pai, porque às vezes no nosso dia a dia a gente vai andando e a gente não busca, não dá tempo nem de orar. É tão cansativo que a gente acaba não orando, não temos tempo. Não temos tempo com o Senhor. Perdoa, Pai, a cada um de nós. Aqueles que estão orando, aqueles que estão fazendo, quem sabe, uma avaliação e o Senhor está falando aos seus corações. Que eles possam, ó Deus, encontrar o Senhor. Que eles tenham coragem de voltar. E agora, a partir de hoje, a partir de agora, andar de mãos dadas com o Senhor. Que nunca mais, Pai, a gente relaxe. Que nunca mais a gente ande na frente sem que o Senhor esteja à nossa frente. O Senhor é o nosso pastor. E de fato, com o Senhor, nada nos faltará. Abençoe o teu povo, Senhor. Abençoe, Senhor, as famílias representadas. Abençoe aqueles que estão nos assistindo, Senhor. Abençoe a cada um de nós. Essa é a nossa oração sincera, Senhor, em nome de Jesus. Amém? Amém. Vamos ficar de pé e vamos cantar. Vamos ajudar a Big aqui nessa missão. Obrigado a você que está assistindo essa live. Nós vamos nos encontrar no domingo, se assim Deus permitir, às 10h30 e também às 19 horas. Pense em Jesus quando acorda.